Olá, seja bem-vindo ao nosso terceiro encontro de Sementes de Paulo Freire. Para finalizar esse diálogo gostoso, a Adriana Martins, da Marcas de Bem, que vem contar para nós quais são as possibilidades da escola ter parceria com empresas. É um setor que a gente ainda precisa avançar muito no Brasil, mas que é possível. Então, eu deixo vocês com essas três feras que vieram generosamente partilhar um pouco da sua experiência com a gente. Espero que você goste. Gente, eu vou focar um pouquinho na questão do potencial das parcerias, empresa e escola, tá? Como que a gente pode auxiliar a construir essa ponte, essas pontes, né? As empresas interessadas em se envolver mais com causas sociais, com ativismo de marca, com reputação de marca, através do impacto positivo, da transformação da vida das pessoas. Então, é uma janela de oportunidade que está se abrindo, né, em função do que a gente passou nessa pandemia, das coisas que vêm acontecendo com as mudanças climáticas, né, que é única. Então, aqui é um pouquinho para me apresentar, muito en passant, né, a jornada é o aprendizado, eu fiz um scrapzinho aqui, só para contar para vocês que eu sou santista, fui criada na praia, graças a Deus, muito próxima da natureza, né, tive uma família muito conectada com isso, um avô que levava a gente para pescar no litoral, então, daí veio uma vontade de explorar o mundo, e hoje eu estou consultora, e agora com esse despertar para a sustentabilidade, para o marketing sustentável, para essa questão do posicionamento das marcas para uma transformação, né, de vida, de mundo, de preservação mesmo. Bom, como eu falei, eu vou ter muito mais perguntas para vocês que são os educadores, né, do que respostas, mas eu queria até, inclusive, registrar minha admiração pela profissão de vocês, porque é uma das que mais faz diferença na vida, né, das pessoas. Então, o ponto principal aqui, como educar para sustentabilidade e para resiliência, que é o que os jovens vão precisar daqui para frente, né, diante das crises que a gente está vivendo, climática, pandêmica, hídrica agora, né, e a questão da preservação, né, do planeta e a capacitação, porque cada vez mais a gente vai precisar de talentos, né, de recursos humanos para descobrir as vacinas, enfim, para reinventar os produtos, as maneiras de fazer as coisas, né, preservando os recursos, enfim. Então, queria deixar aqui um ponto que essa conexão com a natureza, ela é uma infinita possibilidade de aprendizado para as próprias crianças, né? Então, usar a natureza como um observatório, porque ela vai permitir a gente entender desde cedo, como a gente é pequeno diante do universo, né? A simples observação aí das estrelas, das estações, dos ciclos de vida, né? As intempéries. Eu tenho uma árvore no meu quintal, um pinheiro, que é emocionante, porque ele muda conforme as estações do ano. E é muito legal sentar com os meus filhos e dizer, olha como isso é vivo, como isso sente que está esquentando o clima, que já está brotando folha verde, né? E entender que os recursos são limitados, né? A gente não pode consumir insanamente. Então, eles não são só para os humanos. Dá um exemplo de que o animal ele não consome mais do que ele necessita para viver, ao contrário da gente, né? E que existe essa necessidade de harmonia com a natureza, essa questão do equilíbrio ecossistêmico, né? De viver em paz também, sem violência, cultura da paz, né? E daí gerar a cooperação, né? A empatia, a solidariedade. Essas duas imagens, eu acho que elas resumem, né? A gente não pode, o ser humano, se colocar como o topo da pirâmide, um ser superior aos outros, quando, na verdade, ele depende desse equilíbrio, né? Do ecossistema. Dentro das empresas, a mesma coisa. O objetivo principal não deve ser apenas o lucro para aquele topo da pirâmide que são os acionistas, mas tem que ser um negócio que gere valor para a sociedade como um todo, né? Que não gere só as externalidades, onde você vai socializar os prejuízos, que é o que você está causando de errado para a natureza, né? E vai privatizar os lucros, aquilo que às vezes a cadeia produtiva nem está sendo tão bem remunerada para participar disso.
o que gera uma concentração de renda, né? Então, é um paralelo aí do ponto de vista das empresas. Uma outra pergunta, né? Como que a gente pode despertar nessa educação infantil, como a gente pode viver sem esgotar o planeta, né? Então, essa compreensão da interdependência entre as espécies é essencial, começar a pensar sistematicamente, né, de uma forma sistêmica, na verdade, ou seja, tudo que a gente faz ou produz gera um impacto. Ele pode ser positivo, mas também pode ser negativo. E como isso afeta, né, todo mundo que depende desse ecossistema. Explorar o conceito de abundância versus escassez, o que é finito, o que é renovável, porque a gente deve priorizar aquilo que não esgota, assim, o que se renova. A gente pode usar a energia como paralelo, enfim. A questão do desperdício, né, e do lixo, porque é isso também que gera condições aí insatisfatórias de higiene. Eu lembro da sessão passada, acho que na primeira que a Sheila trouxe uma coisa muito prática e certa, como exemplo da escola, né? Que a escola limpa não é aquela que se limpa, mas aquela que não se suja, o que praticamente diz o que é a educação, né? Para isso. Assim, criar e pensar ao invés de armazenar conhecimento, isso é super importante, ensinar as pessoas a acharem as próprias soluções diante dos problemas, né? Então, e também incentivar como a gente pode fazer as nossas coisas ao invés de simplesmente consumir. Então, a questão, tem escolas que até já têm a prática de cozinhar, né, da horta, produzir a própria comida, costurar as roupas, colar os sapatos, fazer os brinquedos de sucata, né, móveis, utensílios. E aí essa frase que resume um pouco disso, né? A única pessoa que de fato aprendeu é aquela que aprendeu a aprender, porque é isso que a gente leva para a vida, né? Para a nossa jornada, que nem tudo é esperado na vida. Quando a gente se torna mãe, não tem um manual de sobrevivência, é tudo na prática, e se você aprendeu a aprender, você vai com fé, né? E aqui, falando um pouquinho do Paulo Freire, né, que é a fonte inspiradora do evento, que a Gi me ensinou a não só a conhecer, mas a gostar também, a amar, porque tem muita coisa dele rica para a gente aplicar, não só na educação, né? Então, aqui a frase famosa, não se pode falar de educação sem amor, é essencial, né? Outro ponto de admiração que eu tenho pela profissão de vocês. Então, qual é o papel do educador, né, para a sustentabilidade? Dar esse suporte, esse empoderamento que a Maíra trouxe exemplo tão, né, latente aqui para a gente, prático, e de uma pessoa que está executando, está saindo da questão só do plano, das ideias, então, outra fonte de, né, de motivação, e ensinar as crianças sobre os direitos delas, né, porque quando a Maíra vem e coloca, a pessoa não tinha a coragem de participar e de se posicionar, porque provavelmente, assim, a sensação dela em relação aos direitos, a ser um cidadão, ela não tinha esse preparo, né? Então, isso impacta a vida da pessoa de uma forma muito forte. Então, assim, o educador que orienta para os valores sustentáveis e para o caráter íntegro e para a compreensão dos direitos, ele está preparando essa pessoa para a vida, né? Da mesma forma, ajudar as crianças a compreender, explorar o mundo, né, para despertar justamente o cuidado com o meio ambiente. E alimentar a esperança, né, porque não está sendo um mundo fácil, nem para a gente, muito menos para elas, né, e vai precisar daquela resiliência que a gente falou lá atrás. Alimentar a esperança é muito bom, porque a gente sabe que as crianças já estão sofrendo com alguns processos de estresse, ansiedade, justamente pelo efeito Greta, né, que chamam, justamente em função das ameaças climáticas, do fato de elas estarem herdando já um déficit aí de recursos de emissão de carbono, né, que a gente já passou da nossa conta. Como é que elas vão reverter isso, a questão não só da sustentabilidade, mas da regeneração do planeta, né, que continua a crescer em termos populacionais. E ensinar sobre os ODS, né, os ODS em termos de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que eu acho que vocês já conhecem também, mas principalmente engajando em projetos, né, voltados para eles, dentro da sala de aula, dentro da escola.
E assim preparar as crianças para o futuro. O importante é equipar para que elas sejam parte da solução, para que elas encontrem essas soluções, para que elas inventem também, né? E aqui, só para passar brevemente sobre os ODS, a gente dividiu em 5 P's, como no marketing tudo a gente divide em P's, aqui casou muito bem, porque os primeiros 5 dizem respeito às pessoas, né, erradicação da pobreza, da fome, a educação de qualidade, melhoria das condições de saúde, enfim, a equidade de gêneros. Para a prosperidade, tudo que a gente precisa proporcionar, né, um emprego decente, infraestrutura, tal, das cidades, para o planeta também, que é a parte da circularidade que a Maíra trouxe, né, para o esgotamento dos recursos, da poluição dos rios, dos mares, da biosfera, e a cultura da paz, que a Gi trabalha muito próxima lá na Uma Paz, né, e as parcerias, que é a parte que eu estou focando aqui, não só nessa apresentação, mas também no trabalho que a gente faz, na consultoria. E vou deixar depois também para vocês algumas referências, nem vou clicar agora, porque não vai ter tempo, né? Mas aqui, ó, o EDS na escola, né? Então, tem essa série, Educação para o Desenvolvimento Sustentável na Escola. São 10 caderninhos pedagógicos sobre a Agenda 2030, justamente para falar desses objetivos na linguagem das crianças. Então, quem não tiver acesso e não conhecer, eu vou passar a apresentação depois. E é isso, né? Ensinar desde a educação elementar quais são os objetivos, né? Porque a gente tem os objetivos de desenvolvimento sustentável, incentivando sempre a pensar e questionar alguns exemplos práticos, né? Para onde é que vai o nosso lixo, os resíduos, de onde vem a água, como é onde vivemos em outros lugares do mundo, né? As crianças às vezes vivem na própria bolha, não conhecem outras realidades, as escolas particulares não têm muita interação, né, com crianças de outras realidades. Então, assim, sentir e experimentar cada ODS através do engajamento em atividades e projetos. Isso é o que pode despertar neles esse interesse e como eles podem colaborar, né, contribuir para um planeta melhor também. E a arte como meio de expressar opinião, né, que tem a ver também com aquela compreensão dos direitos, expressar opinião é um deles, né, sobre o mundo que elas desejam. E aí tem um ponto interessante, que na arte a gente vê que não existe tanta diferenciação na equidade de gênero, porque nas ciências exatas a gente sabe que as meninas já têm um problema educacional de não serem incentivadas, né, para as ciências exatas, as próprias ciências biológicas, matemática, enfim. Aqui, não sei se vocês conseguem ler, porque deve estar bem pequenininho, mas aqui também são conceitos que a gente está tentando trazer para dentro das empresas, né, em termos da marca, influenciar para esses novos comportamentos de consumo consciente, né, desde da embalagem que você pode usar como meio de comunicação, para dizer para aquela pessoa qual é a melhor forma de reciclar ou de reaproveitar, né, aquele material. Então, sempre pensando aqui também, não em limpeza agora, mas em R's, né, ensinar as crianças a repensar se realmente elas precisam daquilo que elas querem consumir, pensar em reduzir, será que eu preciso de muito, de pouco, usar o mínimo possível, às vezes simplesmente recusar, não preciso ter isso agora, né? Reaproveitar, aprender a fazer os brinquedos com outras recicláveis e a própria reciclagem, né, dentro da escola. A Gi falou que gostou muito de eu colocar a Carta da Terra aqui, e Gi fica super à vontade para complementar, você se apaixonava pelo assunto. Mas a Carta da Terra, de fato, ela é inspiradora, né? É um documento que partiu de uma iniciativa da Unesco, né, lá atrás, em 2000, 46 países envolvidos, mas ela busca inspirar todos os povos a um novo sentido de interdependência global e responsabilidade compartilhada, voltado para o bem-estar de toda a família humana, da grande comunidade da vida e das futuras gerações. Muito bacana, né, o conceito. Então, aqui, o conceito de cidadania planetária. Ele remete a uma consciência cada vez mais necessária de que somos todos habitantes de uma única casa, de uma única morada, de uma única nação,
temos uma identidade terrena, somos terráqueos. Aí um outro ponto aqui da carta, o conceito de sustentabilidade na Carta da Terra encerra todo um novo projeto de civilização, e ele pode ser considerado um conceito-chave para entendermos a educação do futuro, né? Então, o conceito da sustentabilidade, da cidadania planetária, né? Que o planeta é um só, as pessoas vão ser impactadas pelas mesmas mudanças, a questão dos refugiados, tudo isso pode ser usado como tema de debate, né, na educação. Então, aqui, deixar também aqui algumas frases legais, né, no sentido de, realmente, nós não nos lembramos do que nos ensinaram, que é o de fora para dentro, mas do que aprendemos, de fato, né, que é o de dentro para fora. Então, o caráter, a integridade, os valores, isso, né, são os pilares aí do que a gente leva, né, ao longo da vida. E aqui mais um pouquinho do acervo do Paulo Freire. Então, numa época de convergência de crises, com a aceleração do aquecimento global e das mudanças climáticas, a ecopedagogia tem tudo a ver com uma educação para a sustentabilidade. Nós não estamos no mundo, nós somos parte dele. Não viemos ao mundo, viemos do mundo. Terra somos nós e tudo que nela vive em harmonia dinâmica, compartilhando o mesmo espaço. Temos um destino comum. Então, introduzir uma cultura da sustentabilidade e da paz nas comunidades escolares é essencial para que elas sejam mais cooperativas e menos competitivas. E esse acervo, gente, tem coisas maravilhosas, então eu vou deixar o link aqui também no material para quem quiser revisitar também. E aqui, né, a coleção aqui de uma obra brilhante do Paulo. E aí a questão do papel das parcerias, que é aquele ODS 17, né? Partindo do princípio de que a sustentabilidade, ela pressupõe esse tripé aqui, dos pilares econômico, social e ambiental. Então, assim, ela também depende da sustentabilidade do negócio, né? Então, hoje em dia, os negócios de valor compartilhado, eles são um pouco diferentes das ONGs, né? Que surgiam hoje, as OSCs, que surgiam dependentes de doações financeiras. Hoje, o negócio de valor compartilhado, ele visa, sim, um impacto social e uma transformação da qualidade de vida ali no entorno, da sua comunidade, mas também gerando a própria receita para ser algo sustentável, que acho que é o exemplo perfeito da cooperativa que a Maíra trouxe. Então, esse momento ESG, né, que é da sigla em inglês, mas se refere ao ambiental, aspectos ambientais, sociais e de governança para a sustentabilidade dos próprios negócios, né, que é o parâmetro que hoje o mercado financeiro está puxando forte para essas empresas até poderem ter acesso a investimentos de capital, ele está despontando como essa janela de oportunidade que a gente falou lá atrás mesmo, né? E tem um impacto grande na reputação da marca. Então, vão vir as regulamentações que vão controlar as emissões de carbono, o problema dos resíduos e tudo, mas as marcas, elas vão ter que se antecipar a isso, porque vai ser um fator de competitividade, essa sustentabilidade no propósito da marca. Né? As novas gerações, elas já estão cobrando isso também, já estão consumindo de uma forma mais consciente, e quando aquela marca se envolve com algum tipo de escândalo, alguma coisa que não pega bem, essa geração não tem dó de cancelar, de deixar de consumir. Então, as marcas hoje passam a ser uma obrigação, né? Elas estarem envolvidas com todos esses aspectos aqui, gerenciando cada um desses riscos também, né? Como forma de preservar o valor de marca. Então, aqui, os hábitos aprendidos na escola é que vão formar também esses jovens consumidores mais conscientes, né, das suas escolhas, e também profissionais que vão tomar decisões voltadas para o desenvolvimento sustentável, para a questão dos ODS. E as empresas também estão percebendo que essas parcerias para a educação são uma forma de promover essas mudanças sociais, né, de fomentar esse mercado consumidor, de amparar essa comunidade da qual a empresa e o negócio também dependem. E acho que a empresa já despertou para o fato de que só o setor público, sozinho, ele não dá conta, né? Então, elas estão preferindo, muitas vezes, investir
nos projetos diretamente e depois abater isso do imposto de renda. E aí a gente vai dar uma olhadinha em alguns exemplos disso aqui, né? Mas do ponto de vista do marketing hoje, é muito mais promissor para uma empresa trabalhar essa reputação, essa confiança na marca, do que fazer uma propaganda. O consumidor já não presta mais atenção nisso, né? Não é um diferencial. Então, aqui, falar um pouquinho da Fundação Toyota, até porque uma das pessoas que trabalha lá fez o curso com a gente, então, eu fui investigar um pouquinho do trabalho que eles fazem. E praticamente focado no DS4, né, que é de educação de qualidade, e no conceito das parcerias, a Fundação Toyota está promovendo esse programa STEM no Brasil, né, que é o programa que reforça aqui o currículo de física, química, biologia e matemática com os professores, né, para que isso seja multiplicado depois. Então, são várias iniciativas no site da Fundação Toyota, eles aceitam os projetos, né, e tem os editais lá, na verdade. E eles também estão investindo em algumas estruturas, por exemplo, bibliotecas, né, reformando esses prédios, tornando mais acessíveis até do ponto de vista para todos ali. E aí eu vou deixar também o link da página deles, é um exemplo, tá? E um outro que até eu estou um pouco mais envolvida, que é com o Instituto Elenini, né, que chamava APAS até uma semana atrás, e quando eles tiveram a oportunidade de inaugurar esse espaço aqui socioeducativo para as crianças que eles atendem, isso foi uma iniciativa da própria Fundação Telefônica. Então, acompanhei um pouquinho desse processo, e assim, a empresa envolve todos os funcionários e os colaboradores nessa iniciativa. Então, todo mundo ajudou a realmente promover o espaço, o evento, encontrar colaboradores, doações, e isso ocorreu, essa inauguração, há uma semana, e foi bem bacana. Essa fundação, eles fazem atendimento a crianças carentes, né, fornecendo transporte para tratamento do câncer. E aí eles perceberam que, ajudando com o transporte adequado, que envolve um motorista, um assistente social, e pega essa criança na periferia e leva para os hospitais para tratamento, o índice de abandono desses tratamentos caiu demais. Então, eles estão aí, né, salvando vidas. Eles também perceberam que na pandemia essas crianças não tiveram condições de frequentar a escola também, não tinham acesso à tecnologia, então essas assistentes sociais, elas começaram a suprir um pouco dessa carência para eles também, nessa parte educacional. É um projeto muito bonito, também vou deixar aqui o endereço, caso alguém queira conhecer melhor o Instituto, né? Estou fazendo um trabalho voluntário para eles lá nessa parte do rebranding que eles fizeram, que mudaram o nome, né? E aqui, só para fazer um outline dos benefícios do patrocínio de projetos socioeducativos para as empresas, porque, como a Maíra bem colocou, precisa ter uma vantagem, né, para todos os lados. Então, aqui, para a empresa, os próprios funcionários participam, se engajam no projeto como voluntários, né, e se envolvem com a comunidade, acabam, dentro dessa jornada, promovendo valores essenciais, né, para a socialização, oferecendo oportunidades aos jovens daquela região, valorizando a educação de qualidade, apoiando essas iniciativas, esses projetos de sustentabilidade também, o exercício da responsabilidade social, né, porque o projeto é um exercício, é uma jornada, apoiando o desenvolvimento local de modo consistente, investindo na ética e na transparência para essa sociedade, e o insumo para essas ações de comunicação da empresa, que depois elas vão ser compartilhadas de várias formas, com o mercado financeiro, com a sociedade, com o mercado consumidor. E tem o ganho para elas também, né, que é o ganho financeiro e o reputacional, que eu acredito que seja o maior. Então, elas podem deduzir, dependendo do programa, o percentual do imposto de renda, né, existem aí outros órgãos, como a FUNCAD acho que é com ele aqui, que também ajudam a promover tudo isso, organizar tudo isso. E tudo isso é uma estratégia mesmo, né, competitiva, porque vai gerar confiança, respeito
pela marca, não só do público externo, mas também do interno, né? Os funcionários terem orgulho de se envolver com isso, orgulho de trabalhar na empresa, se envolver mesmo com a atividade de voluntariado, levar isso lá para fora, para a própria vida. E mostra essa atualidade, né, da empresa no exercício da responsabilidade social. E aí a gente já está acabando, mas a gente queria deixar um outline também, como organizar uma proposta de projeto educacional para uma empresa, né? Já que a gente quer fazer essas pontes. Então, assim, como conquistar o interesse e obter o apoio para um projeto educacional? E é simplesmente montar, né, seguir um modelinho, esse framework e colocar, estabelecer desde o princípio o propósito do projeto, descrevendo um problema, o que a gente está tentando resolver com isso, que indicador a gente está tentando impactar, identificando uma necessidade ou uma oportunidade de aprendizado, né, e colocando isso, que séries vão estar envolvidas, colocando isso no papel, com um objetivo claro, né, como a empresa pretende se envolver, como a empresa vai poder se envolver e apoiar esse projeto. E aí também descrever o objetivo, o escopo, né, detalhando qual a ideia, o plano de implementação, né, a parte prática, que staff vai estar envolvido, que deseja atingir, né, em que prazo, as métricas e o cronograma desse projeto inicial, esse plano de implementação, operacionalização, listar as pessoas, os recursos que vão ser necessários e um orçamento, né, quanto a gente vai precisar para colocar esse projeto de pé, tirar ele do papel, e por quanto tempo. E aí a questão do monitoramento e a transparência, porque isso também é importante, né, na prestação de contas para a empresa que vai investir nisso. Então, explicar essa metodologia que vai ser usada para medir os objetivos é importante. E se houver condições de usar o apoio de algum órgão, né, para a própria empresa, é interessante fazer isso através de FUNCAD, se for aprovado pelo MEC, enfim. E os benefícios oferecidos pela empresa dentro do escopo. O que a empresa, na verdade, para a empresa e pela empresa, dentro do escopo. O que a empresa pode oferecer e o que ela vai ganhar com isso também. E é isso, esse é o slide final, né? E a nossa parceria do Marcas de Bem com a Poema seria no sentido de assessorar tanto as escolas quanto as empresas fazendo essa ponte, levando esses projetos para as empresas que a gente já se envolve, já conhece, e também na formação para educadores sobre sustentabilidade, que é uma coisa que a gente faz, né, como propósito de vida, consultoria na elaboração desses projetos com foco em sustentabilidade, a criação de produtos para comunicação entre comunidade e escolas e vice-versa, gestão de campanhas de mobilização em empresas e escolas com foco educacional, né, como, por exemplo, para mudanças do clima, assessoria para escolas e marcas, para definir e priorizar projetos, e aí definir a materialidade, o que é importante para aquela empresa diante daquela comunidade, né, tratar, de que assuntos tratar disso. E o endomarketing, que é a parte de comunicação, para engajar tanto os professores, alunos, funcionários da empresa e da escola, para dar suporte a esse projeto. E aí, no pós-projeto, digamos assim, traduzir todas essas iniciativas em estratégias de comunicação de marketing, para a própria reputação da marca, que é um dos ganhos que ela tem, eu diria, o mais significativo. É isso, então, gente, foi o que eu preparei para hoje, espero que eu não tenha estourado muito tempo, que eu não estou vendo a hora aqui, mas eu vou passar a palavra de volta para a Gi.